Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Pânico! Oferecimento Nova Nissan Frontier. Supervalorização no seu usado. Estamos de volta, diretamente dos estúdios 3 em 1 da Jovem Pan News. Vão acontecer coisas surpreendentes. Isso. Vocês vão se divertir muito. Às vezes não. Com a desgraça. Com a minha desgraça aqui. Sim. Mas... Deus no comando. Deus no comando e tenha carinho importante. Porque a gente tá fazendo uma forma esforçada. É isso aí. Zuzu, fala, Emilhão. O que nós teremos no programa de hoje, Muito Zuzu? animado. Hoje teremos o nosso filósofo da CVC, o Fernando Conrado, que está em Atenas, na Grécia, o berço da filosofia. Ele vai falar como aplicar a filosofia do dia a dia, a filosofia para o afegão médio. Também teremos o jornalista Ulisses Campbell. Vocês conhecem ele, que já fez o livro da Suzane Richthofen, a Elise Matsunaga, lá do Japonês da York. Só coisa boa, né? Pra dar uma aliviada. Gente boa. E agora, pra trazer mais paz, ele tá lançando um livro da Flor de Lis. Sim. Ele é especialista em mulheres assassinas. Eu pergunto agora para meu querido José Luiz da Atena. O que você acha da pauta da Atenão? Brincadeira. Tem trilha pra você? Obrigado. Hoje é uma mistura de café filosófico com o programa policial, hein, velho? É o filósofo da Grécia, o cara falando da Flor de Lis. Essa aqui é a nova versão do Aqui Agora. É o Aqui Agora. Pois é, isso é piada para poucos, do ponto de vista filosófico. Tudo tem dois pesos, duas medidas. Por exemplo, a Suzane von Richthofen foi presa, mas pelo menos ontem não ficou uma fila enorme no restaurante para almoçar com a sua mamãe. Piada pesada. Estamos aqui com ele, Ulisses Campbell. Uma salva de palmas pro Ulisses. Aê! Obrigado, Ulisses. Eu estava sendo posto aqui na mesa. Como é que se identifica um psicopata? E eu puxei esse assunto, que eu vi uma entrevista sua, que você falou que a própria Suzane von Richthofen não foi colocada como psicopata. Ela é manipuladora. Ela é manipuladora e narcisista. E a Elise Matsunaga já tem 2 atestados de psicopatia. 2 não, 3. Eita. Que não é bem atestado, mas enfim. Mas você sabe que os especialistas, eles chegam à conclusão que um paciente é psicopata é meramente subjetivo. Não é um exame, sabe, exame certeiro. De sangue que tu vai lá, não tem é ou um não osso tem. que tá quebrado ou não tá. Não, ele tem graus. Ele é meramente subjetivo e, geralmente, no caso dessas personagens aqui, a Suzane e a Elise, como elas são submetidas a esse exame para ver se elas conseguem liberdade, os especialistas fazem o laudo e entregam para a juíza decidir. Só que quando um psicólogo atesta que uma delas é psicopata, os advogados dela recorrem. Não. Então, como é subjetivo, os psicólogos, eles nem assim eles cravam. Eles colocam assim, análogo à psicopatia, compatível, sabe? É tudo assim, no eu acho mesmo. E aí no livro, desculpa, você colocou manipuladora, porque você não pode colocar psicopata, porque quando ela era entrevistada pelos psiquiatras, psicólogos, ela meio que manipulava os caras. Sim. Aí depois, no livro, eu digo que ela não tem atestado de psicopatia nos laudos psicológicos. Mas depois que o livro foi publicado, muitos psicólogos me procuraram, especializados nesse tipo de trabalho, de fazer trabalho com criminosos. Aí eles me disseram, Ulisses, tem alguns psicopatas que eles são tão manipuladores que eles manipulam até o avaliador. Meu Deus. Que é o caso dela. Aí eu nem me toquei, porque nas primeiras páginas do livro, ela tentando seduzir um psicólogo. Fala que ele é jovem. Que ele é jovem, porque ela estava acostumada a ser avaliada por mulheres assim mais experientes. Aí chegou lá um rapaz mais novo do que ela, inclusive, e ela disse, como você é jovem. E ele encarou isso como uma tentativa de sedução. Tem um outro caso curioso, que da primeira banca de psicólogo que foi avaliar a Suzane dentro da cadeia, que foi o Dr. Alvino de Sá, ele levou, como ele era professor, ele levou assim uma banca bem grande.
E ela recebeu todos eles assim como se ela estivesse em casa, dentro da penitenciária. Sente aqui, a casa Sim, é sua. a dona. Você quer café ou água? É tipo o Delari, tipo o Delari Recebe quando as vem pessoas. visita. aqui. Essa educação, porra, tá na cadeia, ela tá ali sendo avaliada para ver se ela sai ou não da cadeia. Então essa forma muito educada, muito gentil de receber já é uma manipulação, uma tentativa, pelo menos, de manipulação. Ô, Ulisses, e como é que é feito esse exame? Como é feito esse exame e a partir de qual grau a pessoa fala, não, você tem que fazer esse exame para saber se você é psicopata? Bom, não é bem para saber se é psicopata. Esse se chama exame criminológico, que são vários exames que estão dentro dele, inclusive o teste de Rorschach, que é o principal, né? É assim, quando esses presos cometeram crimes muito violentos contra membros da própria família, aí a justiça fica assim meio receosa de soltar de uma vez, porque tem ali a calculadora prisional. Cumpriu não sei quanto, vai pro semiaberto, mais um pouco vai pro aberto, ou seja, cumpre o resto da pena em liberdade. Os presos que cometeram crime muito violentos contra membros da própria família, serial killer, crimes sexuais, aí a justiça ela fica, vamos aqui chamar esses psicólogos para avaliar. Aí os psicólogos vão lá e avaliam e eles dão para a juíza e a juíza decide. É um mero parecer. Não é, por exemplo, a Elise Matsunaga tem atestado de psicopatia e tá no semiaberto. Por exemplo, ela tem saídas esporádicas da cadeia. Ela tá em cana. A Suzane já tá na rua, né? Não. Ainda não? Ambas estão presas. Vamos ficar brincando no negócio de psicopata adormecido, porque vem um médico, eu fiz um exame de DNA. Cuidado aí, ó. Você tem que cuspir num vidrinho, potinho. vai lá nos Estados É Unidos. só rico eles que fazem. faz, viu? Isso. Custa $1.000 fazer isso aí. Mas o plano ligado. O cobre. meu foi $100. O plano cobre. Aí o que aconteceu? Ele falou, Sami, você tem um gene que é muito presente em psicopatas e pessoas mais frias, que precisam lidar com números e tomar de decisão. Mas, na maioria das pessoas, é adormecido. Ou seja, ela nunca vai se revelar. Mas não mexe comigo. A gente tem mexido acorda. muito com ele. Isso que me preocupa. Mas aí, Próximo livro mas aí, ele Ulisses. falou, talvez se você tivesse algum caso de ter sido abusado na infância ou uma vida mais difícil, talvez você virasse um psicopata. Você já ouviu falar nessa linha? Dr. Kinak, beijão, Rafael. Kinak. Você escreve sobre homem também, não? Não, aí eu vou te falar algo que talvez te deixe um pouco aliviado. Ser psicopata não é o fim do mundo. É porque a psicopatia, as pessoas começaram a valorizar muito, a temer muito o termo, muito em função da literatura e principalmente do cinema. Que mata muita gente. Eles associaram ao serial killer a psicopatia. O Hitchcock, ele popularizou muito associando a assassinos frios e tal. Segundo os especialistas que eu entrevistei, é bom deixar claro que eu sou jornalista, né? Não sou... Lógico. Mas você escreve muito bem. Sim. Pode ler, leitura fácil. sensacional. Muito obrigado. O que eles me falam é o seguinte: psicopata tem no metrô, tem no mercado, quem sabe tem na sua família, tem lá na tua turma da escola. Só que não quer dizer que eles vão sair matando por aí. O que eles dizem que é um pouquinho perigoso é quando associa a psicopatia ao narcisismo, a outros traços da personalidade que quando combinados faz com que a pessoa seja capaz de cometer um crime. Ser psicopata não quer dizer que a pessoa vai matar, que ela vai assassinar, que ela vai... Ulisses, agora no caso da Flor de Lis, você acha que segue essa mesma linha assim? Porque ela tem toda uma história, né, por trás. Tipo, tem os filhos adotados, sou evangélica. O que te chamou a atenção no caso da Flor de Lis, assim? Olha, em relação ao perfil psicológico da Flor de Lis, eu não consigo falar nada. Porque como ela ainda não tem uma sentença, ela ainda não tem um processo de execução penal, ainda não tem os laudos. Agora, a advogada dela, a Janira Rocha, ela colocou no processo uns laudos psicológicos que eu ainda não tive acesso, porque o processo está lá no Rio. Enfim, eu estou indo para lá na semana que vem. Mas, na semana que vem não, quarta-feira agora. Então, assim, eu não fico muito à vontade em falar. Eu te digo o que eu posso te dizer dela é que ela enganou. Ela tem traços de manipulação, apesar de eu não ter visto o laudo.
que sugerem manipulação, porque assim, ela enganou o estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Ela começou com essa coisa de adotar, de virar mãe de 50. Ela nunca foi mãe de 50. Eu até mandei uma foto, não sei se eles... Colocaram agora. Colocaram? Que eu conferi, é uma foto que tem... Ó aí, ó. Ah lá. Aí a foto oficial da família dela, eu conferi aí, não tem 40. Mas tem os que já foram. Mas mesmo assim, para essa foto, ela reuniu gente que não é filho dela. Era um marketing dela. Olha, eu sou mãe de 50. É uma frente ampla. Sim, que aí quando eu for mãe de 50, eu vou comover o Rio de Janeiro inteiro, os empresários ajudam. É um bom número. Foi lá na Ana Maria Braga, foi lá na Xuxa, a Xuxa abraçou. Ou seja, aí começou a ter um monte de ajuda financeira para ela. Mas aí, por exemplo, quando ela foi na Ana Maria Braga, em 2013, se eu não me engano, a produção da Ana Maria Braga disse: olha, traz todos os teus 50 filhos que eu vou conferir aqui. Ela não conseguiu, ela saiu pedindo o sobrinho, o filho do vizinho. Bora aqui que eu preciso juntar 50. Ainda assim, a Ana Maria Braga conta e dá 42. Mas então o pessoal que fez filme dela tal é meio trouxa. Não, sim, completamente. Não só, mas o mundo precisa ter o trouxa também. Senão não dá equilíbrio. O mundo precisa ser equilibrado. Como ela foi a deputada mulher mais eleita com o maior número de votos em 2018, eu te diria que ela enganou uma nação, um estado inteiro. Nossa Senhora. E Ulisses, a Flor de Lis, então, assim, comparado com as outras duas, é muito mais midiática. Mas político engana bem, né? Claro. Não é só ela, não. Mas não, olha... assim, eu não gosto muito de ficar comparando esses criminosos, porque parece assim que tu tem uma régua para medir o crime que eles cometem, né? Mas, enfim. Mas eu te diria, a Suzane é uma coisa assim meio... Se a pessoa não passar um filtro no que eu vou dizer, ela vai ficar meio chocada. Mas a Elise, ela matou o marido dela. A Suzane, ela matou os pais dela. A Suzane não matou os teus pais, não matou os pais do Surito, não matou os pais do Daniel, nem os meus, matou os dela. Então isso faz com que ela fique numa categoria que ofereça menos perigo para a sociedade. Por quê? Porque para essas pessoas cometerem um crime, elas precisam ter uma relação com os familiares. A Flor de Lis, ela teve assim uns tentáculos que ela vestiu uma capa assim de criminosa. Começou a dizer que ela tem uma procuração de Deus para montar um ministério, falar em nome de Deus, adotar crianças em nome de Deus. E com essa capa, ela saiu cometendo uma série de crimes, inclusive crimes sexuais. E o marido dela também. O marido dela... Então, mas normalmente esses caras de seita, né, que se sentem muito poderosos, eles perdem esse freio moral, porque eles acham que pode tudo. Aí o cara vai e é complicado esse negócio. Os gurus têm muita exploração sexual nesse caso, né? Você sabe onde eles perdem essa moral? Esse parâmetro, pelo menos, é porque quando eles começam a exercer o poder. Porque é um poder muito grande que você tem. E é um poder... além de ser um poder muito grande, tanto que ela foi capaz de se eleger graças a essa capa, sabe? De subir em púlpito, de orar, de fazer falsas curas. E eu acho, assim, pedindo essa licença para quem me critica, porque eu fico comparando o crime. Quem que te critica? Quem os especialistas, os psicólogos. Eu quero até a advogada da Flor de Lis, a Janira Rocha, que é uma ótima advogada, que me ajuda pra caramba. Ela tem demonstrado que ela tá muito chateada pelo fato da Flor de Lis ainda não ter sido julgada, de ainda não ter o livro, que realmente não se pode lançar o livro antes dela ter uma sentença. Ela quer usar o livro como defesa, é isso? Não, pelo contrário. A acusação tá usando o livro como instrumento para ajudar a condenar ela, né? Porque o título é muito forte, né? Mas como esses criminosos que usam a religião para cometer, assim, essas barbaridades, eu acho assim, eles se aproveitam de pessoas que estão vulneráveis. É o caso do João de Deus, né? O João de Deus, os padres que são pedófilos. Porque a pessoa que procura uma igreja... porque esses caras também são muito protegidos, né? Você vê, o João de Deus era um cara que, porra... Sim, porra, artista, a Xuxa, o mundo inteiro. João de Deus é impressionante a história do João de Deus, né? Também... Sim. Ó, pra você ver, tem uma mulher que me procurou que disse que a Flor de Lis teria roubado um filho dela.
Ah, eu vi na foto meu filho que sumiu, tava lá. E eu falei, a senhora foi lá buscar o filho dela? Ela disse, olha, eu fui, porque meu filho estava desaparecido, mas aí ela era uma moradora de rua. Só que aí, quando eu cheguei lá, ele estava com uma cama, ele tinha comida todo dia e na rua não tinha como dar isso. Então eu fiz da casa da Flor de Lis uma espécie de creche, que eu deixo meu filho lá e vou para a sinaleira limpar para-brisa de carro, pegar um trocado, que com o filho eu não posso fazer isso. Por que essa mulher deixa o filho lá para a Flor de Lis computar como um filho? Porque ela não tem condição de criar. Então ela se aproveita dessa vulnerabilidade, deixando claro que a defesa dela nega isso tudo, né? Ela nega que ela roubava filho, nega que matou o marido, nega que mandou matar. Olha quem está aqui. Quem, hein? Vamos falar do quê? Vamos falar desse produto. Não Aliás, é Andrade que está aqui hoje. Hoje não está Andrade, está o nosso querido Eric. Está aqui hoje com essa barba maravilhosa. Linda. A barba dele era igual a minha. Barba de festa junina. Né? Que é uma penugem. Aí eu falei, eu não vou usar, você vai usar pra gente ver. Que geneticamente eu sou muito mais bonito que você. Ah, é? Em mim e nele. Dá uma piscadinha. Piscadela. Piscadela. A barba dele ficou muito mais... Mas você tá usando. Preenchida. Ficou, tô usando, já tá... Ficou mais grossa. Já completei, eu acho, 8, 9 meses de tratamento. Posso contar um segredo para vocês? Por favor. Opa. A gente vai falar do Hervic agora, que é esse produto que vende no 0800 020 17 26, 0800 020 17 26, o Hervic. Muita gente na rua para e vem conversar com a gente. Pede, né, o produto. Chegou uma senhora, falou, uma senhora, falou, Emílio, parabéns pelo produto. Eu falei, por quê? Por quê, meu amor? Por quê? Ela falou assim, você não sabe, meu marido, ele passou a usar, ele fez depilação a laser na barba e tá nascendo barba. Eita. Depois da depilação a laser. Depois da depilação a laser. É uma loucura. Isso aqui a gente tá falando do produto mais inovador aí do mercado no que diz respeito a tônico capilar, né, Emílio? Então assim, eu também... Todo mundo me pergunta a respeito, mas funciona, tal. Aqui você tá comprando, não é que você tá comprando tônico capilar, você tá comprando a tua autoestima. É muito triste ver a molecada aí, eu tenho amigos aí de 20 para 30 anos ficando careca, já perdendo cabelo, e os caras começam a ser apelidados de aeroporto de mosquito. Brito Júnior. Brito Júnior. Geraldo Alckmin. Vem o Geraldo Geraldinho. Olha o Geraldo Alckmin. Então, e aqui você tem a sua solução para isso. Basicamente, esse produto aqui, a gente fala, não é mágica, é um tratamento. Você tem que estar lá, passar 2 vezes por dia, tem que ser Caxias. E eu tenho conseguido disciplina, né, cara? Eu deixo ali do lado da minha escova de dente, faço uso todo dia na barba, porque como vocês bem sabem, eu tinha realmente essa penugem na barba. O pelo vai engrossando, o resultado é muito rápido, porque esse produto aqui é o mais tecnológico do mercado. Ele trabalha com nanotecnologia, com biotecnologia, é um produto excepcional. Então compra aí o Hervic, já garante, já liga lá no 0800 020 17 26. Hoje eu vou fazer uma promoção especial, já que eu vim aqui no lugar do Andrade, o Andrade sempre vem com merreca, eu vou vir aqui com uma promoção excepcional. Olha lá, hein? Chamou na xincha. Deixa comigo, mas garante aí já o seu tônico capilar, esse tônico capilar que sim, como eu já falei, é o mais tecnológico aí do mercado. Ajuda muita gente, homem, muita mulher, gente. Todo mundo, E não é só homem mesmo. A gente o meu caso é a barba, por exemplo, a gente vê também, igual eu tava falando, meus amigos que estão perdendo cabelo com quase 30 anos de idade. É triste pros caras. Então, pós-Covid, mulher com cabelo. Mulher com cabelo fraco. Cabelo fraco. Você pode fazer o tratamento também na sobrancelha. Alopécia, quem tá acompanhando a gente agora pelas redes sociais está vendo essa menina, ela teve a alopécia. Cara, que é o quê? Olha isso, cara. Aí ela começou a usar. E olha só como tá. Porque o que acontece é o seguinte, Zuzu. Me conta. Eu vou explicar para você. Vai lá. Quero sua explicação. Esse produto, ele funciona na mitocôndria. Só que o cabelo, quando você vai perdendo o cabelo, ele vai afinando. Cada vez ele vai afinando. Aí é o seguinte, se fecha o poro, aí não tem jeito.
É. Carecaça, Entendeu? né? Aquele carecão. Que vira aquela Então, bola de bilhar. Mesmo aquela bola de penugem, bilhar, a penugem. Já é uma esperança que você tem. A penugem que você tem, essa penugem aí, que às vezes parece que não tem nada, mas tem uma penugem lá. É aí que ele vai fortificar. Só que não pode perder esse tempo, né, Emílio? Não perca tempo. Quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Faz uso do tratamento. Dá uma chance aqui para você conhecer o tônico capilar mais inovador do mercado, o Hervik no 0800 020 1726. Vou falar mais uma vez aqui para você anotar o número 0800 020 1726 e garanta aí o tratamento do tônico capilar revolucionário do mercado aqui, porque a gente está falando do produto que contém aí as últimas tecnologias do mercado. Faz preço. Vou fazer preço. Já que você chegou todo. Vou fazer preço. Quer pegar a caneta ou não? Ó, aqui a caneta. sabe o que eu vou fazer? Cadê aquela? Eu vou dar o voucher, o maior voucher de desconto já dado nesse programa. Olha. Pra você que ligar em 5 minutos, tá? Agora a gente tá meio-dia e 52, vou te dar aí até meio-dia e 58, que vai bater meio-dia e 53. Vou te dar 5 minutinhos pra você ligar no 0800 020 1726. Você vai garantir aí no tratamento de um ano R$ 1.200 de voucher de desconto, mais 3 brindes aí da linha capilar da Hervik. E também, você que é fã do Pânico, pode ganhar a sua camiseta do Pânico especial aqui junto com Tem camiseta. Tem camiseta, mais os 3 brindes da linha capilar aí. É o shampoo 2 em 1. Deixa eu falar sério. 2 em 1, Então- tem a ampola, que esses, a gente sempre fala, são complementos aí pro seu tratamento ser mais eficaz. E se você quiser também, o Regener, que tá deixando até o topete do nosso amigo Guga Noblat, tá deixando moreno. Ele Impressionante. resgata a cor natural do teu cabelo. Mas tem que ligar em 5 minutos no 0800 020 1726. Então é o seguinte, liga agora, porque provavelmente o lote é pequeno. Porque tem um lote, tem um lote que vem aí, acabou. 1.200, que é o maior voucher que já tem, certo? Já tira 1.200, divide em 10 no cartão, com tudo isso aqui, ó. Tem o booster, tem o shampoo, que é espetacular, tem o Hervik e tem o Regener. O tratamento para um ano que você vai fazer, usa 2 vezes por dia e a gente garante para você, não é a gente, não, a Anvisa garante que funciona. Isso. É isso aí? E o estoque de camisetas está acabando, então liga o quanto antes, porque aí você já consegue garantir aí essa promoção que a gente está te dando aqui. 5 minutos para os ouvintes do Pânico. 5 minutinhos, 0800 020 1726. É isso aí. Curte acompanhar e palpitar no melhor do futebol? Então se liga nessa dica sobre o Games Latam. É só acessar games-latam.com e conferir as últimas notícias sobre o mundo dos esportes. Assim você fica por dentro de tudo para dar os seus melhores lances da melhor forma. Se você é apaixonado por aquele futebol de qualidade e quer testar os seus palpites em todas as partidas, o games-latam.com te ajuda a ampliar o seu conhecimento para aumentar as suas chances de gritar Deu Green. E olha, fica mais uma dica, corre lá que tem uma promoção super especial rolando por tempo limitado, hein? Bora fazer aquela fezinha? Acesse games-latam.com e não perca nenhuma novidade. Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e experimente o antídoto contra a desinformação. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado.
recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional, treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. O Conrado daqui a pouquinho entra, já tá aí. Eu tenho coisa pra falar que ela virou uma líder na cadeia. E a foto da capa que todo... Sim. E a foto da capa que todo mundo diz que é uma manipulação e não é. Essa foto é real mesmo. É porque tá feia demais, né? Nossa, tá feia, meio demoníaca mesmo. Tá um negócio horroroso. Vou mostrar aqui a Alguém foto. pode perguntar se mulher foi alterado feia. e aproveita e respondo. Eu acho que é legal falar da Flor de Lis, só dar uma explicada assim. Quando vai sair o livro? Precisa ter primeiro julgamento? Conrado. Olha lá. E tem uma pergunta que eu sempre faço. Tá muito feia, Cê vai assustar sabe as crianças. As criancinhas se assustam com essa foto. Isso é foto mesmo? É foto, é um mugshot. Segue o mesmo padrão. Sim. É o mesmo padrão. Tem- a foto. tem um- Esses livros aqui, ó. Esse os livro aqui, livros ó. É uma trilogia. É uma Isso. trilogia. É a ela fecha Suzane, né? trilogia. A Suzane foi o primeiro. Aí tem a Matsunaga. É muito bom. Eu li os dois. Qual que você gostou mais? Matsunaga, né? Matsunaga é... Melhor que É o mais documentário. picado. Tem uma coisa também que eu queria falar que Ele A leu, gente entende coitado. quem mata o marido. O cara que mata a Mas mulher. anda mais- A gente Tem não uma coisa faz. muito legal que muitas mulheres que querem matar o marido ou tentaram matar o marido, elas entram em contato comigo. É mesmo? Você tá e brincando? Muitas. Isso Eu já ensina. cataloguei mais de 30. Eu acho que os casais Dois- todos os dias têm esse pensamento. Eu, inclusive, meu próximo projeto se chama Quase Assassinos, que são pessoas que chegaram perto de matar e... Legal. Aqui na mesa tem uns 3. Não, eu tenho Pode perguntar sempre disso. uma Agora, dúvida. real. esse livro, a leitura é fácil, gostou. Ele escreve muito bem. É o meio estilo do Gay Talese, que é meio. É meio uma história que ele vai. É muito bacana. Eu sempre que vejo isso, eu fico numa situação em dúvida. E eu já te falei isso. Porque quando a gente vê atos assassinos, atos de terrorismo, existe um padrão hoje da mídia de não reverberar o nome, para não romantizar o bandido, porque senão pode eventualmente estimular pessoas que falam, olha, que legal, fizeram um filme sobre mim, um livro sobre mim. Você chega a ter esse dilema, Sim, eu não. porque eu vejo isso com uma certa Sim. recorrência, assim, e realmente... Eu já vi parte do seu livro, é legal, conheço seu trabalho, legal, mas eu fico com essa dúvida. Até que ponto a gente não pode estar estimulando pessoas com uma glamorização? Olha, essa pessoa ficou famosa por ser mas não é brasileira. glamorização. Até por conta das A pessoa, mulheres. ela fica, ela fica famosa por conta... Famosa, sim. Ela se torna conhecida por conta do crime que ela cometeu. A Suzane, quando ela matou o pai e a mãe, ela deixou uma nação inteira abalada. Sim, mas A Elise todo mundo Matsunaga, ficou- matou e esquartejou um dos maiores empresários que tinha aqui no país. O que acontece? Eu acho que o brasileiro ele tem um complexo de vira-lata nessa seara, porque aí ele consome os bandidos, os Não, mas eu não tô criminosos, falando que o que faz quando fora é o lança- certo. Não, mas falando da adoração, do consumo desses personagens. Quando lança crimes norte-americanos ou filmes baseados em fatos reais, o negócio bomba. O Ted Bundy é uma personalidade mundial. Mas aí, quando você vem pro seu quintal, não, aqui não. Sabe quando o teu filho tira nota baixa, tu esculhamba com ele dentro de casa, mas se vier alguém dizer de fora, olha, teu filho não tem inteligência pra passar e tu te ofende, é mais ou menos isso que acontece. Nos Estados Unidos, criminosos como a Flor de Lis, a Suzane e a Elise Matsunaga, quando estão presos, tem um departamento no FBI só para estudar a mente desses criminosos. Eles ficam dando entrevistas todos os dias para eles estudarem o perfil dessas pessoas para tentar capturar criminosos que estão Para soltos. novos casos, né? Exatamente. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se deixar, eles fazem da cadeia um depósito, se tiver um plebiscito da cadeira elétrica para todo mundo e como se não fossem surgir novos criminosos. As pessoas têm que consumir esses livros tentando entender o seguinte, que essas pessoas, elas vivem na mesma sociedade. Pode estar no supermercado, exatamente. pode estar na tua vida. Pode estar na tua família. Exatamente. Lício, eu queria aproveitar e perguntar, os casos paralelos, eles são verídicos também?
Sim, são. Todos? De todos. Essa pergunta é boa. Eu descobri, eu fiz o livro da Suzane von Richthofen, o primeiro, e eu conversando com as colegas de cela da Suzane, eu vi histórias muito legais que eu não queria desperdiçar. Eu entrava em contato com elas para falar da Suzane ou com os homens para falar dos irmãos Cravinhos. Quando elas me contavam por que elas estavam na cadeia, que eram crimes assim tão bárbaros quanto da Suzane ou até piores, eu falei, não, eu vou colocar isso no livro porque mostra ali em que universo a Suzane está inserida. É bom a gente ter uma noção disso também. Só que isso fez muito sucesso, eu fui muito elogiado, aí eu fui para o livro da Elise Matsunaga e coloquei como histórias paralelas histórias de garotas de programa. Umas criminosas, outras não. No livro da Flor de Lis, as histórias paralelas vão ser justamente esses líderes religiosos que se aproveitam do púlpito, da igreja, do templo para cometer crimes. Ulisses, e dentro esses aí tem um monte. Tem de todas as religiões, é bom deixar bem claro. Claro. Um líder, né? Um poderoso, um ditador, sim. Né? Sim. É onde muito tem psicopata, sabia? Muitos líderes, muitos políticos, muitos CEO de empresa. Então, eles falam que o bom CEO tem que ser meio psicopata. Meio doideira. Tem o gene. Tem que ter o gene. Muita gente fala, se a Suzane von Richthofen, com todas as características que ela tem, com QI acima da média, com todo esse poder de manipulação, de sedução, se ela não tivesse cometido crime, ela estaria numa boa colocação no mercado. Ou político. Porque as pessoas, elas vão galgando na carreira, elas precisam desses elementos. Ela precisa... Porque a gente fala manipulação, parece que tu leva pro lado pejorativo, mas o vendedor manipula. Claro. Lógico, tem a manipulação. A gente faz isso, né? Seduz, manipula. Sim. A gente faz isso. Professor. Sabe aquele cara que tá ali na banca? Assim? Claro que é. Precisa. É que a nossa consciência ela é muito flexível. Sim. Então, quando a gente tá manipulando, a gente acha que tá manipulando pro bem. Isso. Porque você fala, não, eu sou bonzinho. Você justifica. Sim, Você já viram essas aulas essas aulas naquele discursinho grande que ele fica lá para uma edição. Sim, exatamente. Ele desenvolve esses mecanismos de manipulação, principalmente de sedução. Não nesse sentido pejorativo, né? Tem gente que manipula pro mal, mas tem gente que manipula pro bem. O Sami se manipula. Tá lá você tá onde? Tá em Mykonos? Não, eu tô em Atenas, aqui atrás, vocês podem ver de mim, está a Acrópole, né? Está o Partenon, agora na cidade de Atenas, na capital da Grécia. E eu tava vendo o professor falando, o escritor falando, o autor falando, e me lembrei de duas situações. A primeira delas, enquanto a psicopatia, né, é o ser humano que tem dentro dele, no seu cérebro, só trabalha numa relação de custo-benefício. E aí a gente consegue ver que, de fato, dentro de CEOs de empresa ou de políticos, para crescer na carreira, ele tem que ter essa disposição dentro dele de fazer essas escolhas difíceis, de fazer essas escolhas de sofia e tomar, muitas vezes, decisões que a gente não está acostumado. Então, a pergunta que eu faria aqui pro Ulisses é saber exatamente se ele já pensou alguma vez escrever sobre alguma personalidade política. Se tem algum político que ele tivesse que analisar para fazer a sua trajetória, qual ele escolheria? Puta situação também. Um político? Tem vários, hein? Eu acho que Dion não faria, mas eu faria um compêndio. Um compêndio. Os mais perversos da história do Brasil. Começaria pelo Bolsonaro. Olha só, porque tá quente, né? Tá quentinho. Tá quentinho. Você sabe que eu tava pensando no negócio, cara? É muito curioso a política, né? Porque a política, quando você vota em alguém, você deposita confiança numa pessoa que vai melhorar a sua vida. Não é? Você acha que essa pessoa vai melhorar a sua vida. Aqui no Brasil, você vota e aquele cara parece que ganhou um prêmio, porque ele melhora a vida dele e a gente continua na merda. Boa. Você já percebeu isso ou não? Todos os políticos. Todos os políticos. A gente vota pro cara resolver o negócio dele. Todos os políticos que a gente votou tão bem. Então, a gente continua. Mesmo perdendo, eles o cara tá bem, melhor. Eles estão bem. Então, aqui é um negócio que muda. E você sabe onde isso... Curioso. Sabe onde isso é gritante? É no vereador. Porque o vereador, a rigor, ele é um político ali do bairro.
não é? Eles têm aí no bairro. E o eleitor do vereador, ele alcança o político pegando um ônibus. Porque a Câmara de Vereadores fica dentro da cidadezinha dele lá. O deputado federal já é mais distante, né? Porque você vota, tipo, aqui, vai até lá em Brasília. O senador, então, nem se fala, que ele nem recebe. Porque o vereador e o deputado federal, eles ainda têm ali um dia em que eles recebem os eleitores. Os senadores não têm. Mas ainda assim, tipo, é tudo... Você concorda, Conrado? Começar então o compêndio com o Jair Messias. Tá certo, pô. O Messias. Tiraram até o som. Tá sem áudio, Conradão. Tá sem áudio. Eu que cansei. Pra gente analisar também do ponto de vista do próprio estudo, né, das ações humanas. Max Weber, que era um grande sociólogo alemão, ele estudava exatamente as ações humanas. Uma delas são em relação a valores, a outra delas são em relação a fins, e aí tem muito a ver com a psicopatia, né? Mas o mais importante é que tinha um tipo de ação humana que era ação carismática, que é exatamente essa, que tu não sabe por quê, mas tu gosta da pessoa, né? Tu não sabe por quê, mas essas pessoas têm dentro de si esse poder sobre os outros. O próprio Napoleão é o maior nome que a gente tem. Imagina, cara, Napoleão, com 27 anos, tinha conquistado a Europa toda já. Então, dentro desse aspecto, eu acho que é interessante a gente ver, e eu concordo com o autor também, quando ele diz que o vereador é exatamente essa pessoa que pode ter esse tipo de contato direto com as pessoas, mas também tem uma coisa, se o político for muito bonzinho, ele nunca passa do cargo de vereador, porque para crescer dentro da carreira, ele tem que começar a fazer pão-chavo. O Sartre dizia, né, que para fazer políticas, tu tem que enfiar as mãos até os cotovelos na M e no sangue, naquele livro dele lá, Le Main Sable, né? As mãos sujas, que tem um som de a mensagem. Então, nesse aspecto aí, eu concordo com o autor. Por isso também... Que se o cara não for meio psicopata, o cara não sobe na carreira. Então, mas eu acho que não é nem psicopata aí, porque é o seguinte, a gente aprende sempre a ser bonzinho. Agora existe um negócio de ter empatia. Então, o cara te ensina a ser perdedor. Para você ser um cara legal, você tem que ser bonzinho com todo mundo, você não pode brigar com ninguém, se você vai atrás... Você não chega a um cargo de chefia... Você não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que aprender sempre. A gente não aprende que a vida é difícil, a vida é dura, a vida é complicada, injusta, que a vida é injusta, é dura, é difícil. Não, você tem que ser empático. Você tem que dar um abraço. Thiago Abravanel. Superman tem a pergunta aqui, ó. E tem outra coisa que o único cara que deu a volta no Napoleão Bonaparte foi Dom João. Dom João. Verdade. Dom João enganou. A cidade do Porto. Dom João enganou Napoleão Bonaparte. Tá, vai pra pergunta pro Brasil, né? E aqui não tem nenhum valor. Não valorizamos o nosso Dom João. Deu valorizo muito. Pergunta do Superman Tilambuco. Mas eu queria, na linha dessa questão que o Emílio colocou categoricamente, a gente vê os psicopatas ou até mesmo os sociopatas muito bem sucedidos, Conrado. Sim. Alguns estão na Grécia aí. Não, tô brincando. E o que eu ia querer entender é o seguinte: você não acha que a criação das pessoas está tendendo muito para uma espécie de ultravitimismo, hipersensibilidade para a juventude? A gente não está vendo isso nas escolas? Porque senão o pessoal vai achar que a gente está ou com o super mimimi de um lado ou psicopata do outro. Mas na verdade não é isso, né? A gente está falando de elementos de um desprendimento dessa emoção que o pessoal carrega tanto no ensino básico hoje. É que assim, as pessoas normalmente que são criadas nas próprias casas pelos seus próprios pais, porque o que é a criação, meus amigos, de uma criança, né? É quando esse pai faz os primeiros julgamentos para essa criança, para ensinar a ela o próprio autorretrato do que ela é, né? Para ela se entender enquanto ser humano. Então, determinados pais tratam as crianças fazendo com que elas entendam suas próprias emoções. Quando a criança cai, por exemplo, ele diz: meu filho, isso deve ter doído, o que tu acha? Tu vai ensinando a criança a pensar por si mesmo. Já tem outros pais que dizem que não, que vão inflando o filho, dizendo que ele é o filho mais inteligente do mundo, quando ele não é, quando ele ganhou uma medalha e ele não foi o melhor. E essa pessoa, quando chega no mundo real, ela chega hipersensível, porque o mundo real
é uma porrada atrás da outra. Nesse aspecto, a própria filosofia como um todo, no início da filosofia, por exemplo, a Grécia, que é o grande berço da filosofia clássica, a gente tinha lá o Platão e o Aristóteles, tá? Pô, o Platão tinha esse mundo completamente idealizado, o mundo que deveria ser mais justo, mais correto, com melhor educação. O Aristóteles falava a mesma coisa, sempre pensando como é que o mundo poderia ser melhor. E aí surge uma terceira corrente, uma terceira escola filosófica, que é o próprio estoicismo. E o estoicismo trabalha exatamente com essa visão que o Emílio estava falando. Olha só, vamos enxergar o mundo de maneira real. Vamos enxergar o mundo na sua própria dificuldade, vamos sair desse mundo abstrato e vamos enxergar a dureza da própria vida. E foi fazendo isso que eles conseguiram ensinar as pessoas o quê? Olha só, as coisas que acontecem ao teu redor, todas essas dificuldades, elas só vão ter um peso na tua vida dependendo do modo como tu entende essas dificuldades. Vocês percebem? Então, o que a gente tem que tentar compreender cada vez mais é o ser humano conseguir ter esse autoconhecimento, né, acerca de si mesmo para conseguir se desenvolver. Mas agora, como é que tu consegue ter autoconhecimento a partir da coragem? Agindo, encostando no mundo, testando, que daí tu vai saber teu tamanho. Nesse mundo cada vez mais individualista, quando a gente não se relaciona com as pessoas, a gente não sabe o nosso tamanho. Eu só vou saber se eu sou mais gordo ou mais magro se eu me comparar com alguém. Se eu sou mais alto ou mais baixo, se eu me comparar com alguém. Se eu tiver um ponto de referência. E nesse aspecto, numa civilização cada vez mais individualista, nós estamos perdendo a capacidade de saber quem a gente é. E quando a gente não sabe quem a gente não consegue tomar decisões corretas. O nosso senso de justiça fica muito prejudicado. E tendo o senso de justiça prejudicado, nós nunca vamos chegar no nível de sabedoria. Porque a sabedoria é exatamente aprender a tomar as melhores decisões. Ter sempre um histórico das tomadas de decisões mais corretas. Então, acho que nesse aspecto, essa hipersensibilidade das pessoas, que ninguém mais pode dizer que está errado, ninguém mais pode puxar a tua orelha, ninguém mais pode apontar teus erros, qualquer coisa, qualquer tipo de conversa, como o próprio Ulisses estava fazendo aí, quando ele foi dar a opinião dele, ele já fez um habeas corpus preventivo, né? Eu sei que tem gente que me julga, mas eu vou falar que matar o próprio pai é menos perigoso para a sociedade do que uma pessoa que pode matar qualquer outra pessoa. Ele falou uma coisa óbvia, só que ele já tem que chegar se defendendo, senão o mundo não aceita direito. Então a gente está vivendo certamente no mundo de tempos hipersensíveis, e essa hipersensibilidade vai criar pessoas cada vez mais fracas, e dentro das pessoas cada vez mais fracas do que a gente tem, nós vamos ter um crescimento cada vez maior. Não é à toa que a gente está tendo aí tempos cada vez mais duros, com cada vez mais brigas, com cada vez mais disputas desnecessárias e sofrimentos desnecessários, né? Esse é o grande ponto. A termos pontos de... Mas por que... Eu tinha feito uma pergunta dessa aí... quando o Cortella esteve aqui, por que Cortella? Na verdade, eu tinha perguntado bonito. sobre isso. Grande amigo. Por que os pais estão fazendo isso com os filhos? Porque eles tiveram uma criação meio dura e não quer que os filhos passem por isso vai lá e dá medalha para todo mundo, mesmo que ele não seja o melhor no jogo ou quer que seja. Por que os pais estão criando essa geração da galera bem fraquinha aí? Agora vai falar mal dos pais, só porque você não é pai. Pra você falar de pai... Deixa isso. Você nem amamenta. Mas os psicólogos... Deixa o filósofo responder. O Samidana mima o filho dele, bicho. 12 iPads, já manda nele já. Eles falam que passa por uma negligência dos pais em algum momento da vida. Hoje em dia? Sim, então. Porque assim, a Suzane... A Suzane, ela matou os pais quando ela tinha 19 anos. Sim. Quando ela tinha 18, agora deu um branco. 18 e 19. Tinha acabado de entrar 19 anos. Direito. 19 anos. Mas assim, ela se mostrou fria e cruel. Mas como ela foi como criança? Como os pais trataram ela? Essa violência, ela não nasce do dia para a noite. Inclusive, ela é estudada, ela é genética, ela vem do meio ambiente. Eu conversei com um psicólogo especializado em perversidade infantil, em que ele falou que, um exemplo, o pai recebe queixa da escola que o filho bateu no coleguinha. A primeira coisa que o pai chega é o que ele fez pro meu filho ter batido nele. Em vez dele pensar, não vai na raiz. Por que meu filho está se tornando violento? Ou é porque ele vê cenas de violência dentro de casa. Por exemplo, não é nem uma previsão, uma profecia de que uma criança vai se tornar um adulto violento, é se ela crescer num ambiente em que ela vê o pai batendo na mãe.
Quando for um adulto, ele normatiza isso de uma forma assim tão natural que ele vai replicar na namorada. Porque isso aí também é geracional. Sim. É geracional esse Conrado, negócio. lá. Por exemplo, teve lá no... Eu tava vendo... Acho que era um documentário. Era numa prisão dos Estados Unidos. Aí, eram muitos negros ali. E eles apanhavam da mãe da mesma maneira que elas apanhavam das avós, do mesmo jeito que os feitores batiam quando era escravo. Então o jeito de bater foi replicando até chegar no cara. Você vê que louco que é isso? O ser humano é um bicho completamente xarope. Né? Você tem essa consciência, e tem né? pai que diz, não traz desaforo pra casa não, resolve lá. Resolve na escola. Aí quando esse pai... que o filho já tá lá com 23 aprontando na boate, sai armado, dando tiro na boate, matando a namorada porque deu toco nele, aí o pai vai dizer, nossa, nunca apresentou esse comportamento. E sempre foi tão legal. Exatamente. Olha o que o Conrado quer falar, Conrado. O que você tá... Conrado, responde minha pergunta. Vai lá, Conradinho. Ó, eu vou responder o Morgado, só fazer uma crítica aí. Cara, as crianças têm que ser criadas assim, ó. Se alguém bater em ti, tem que bater mais no outro. É assim que a gente tem que criar a criança. Enfrentando os problemas. O problema da gente não enfrentar esses problemas é que eles vão reclamar para os pais vão ir protegendo as crianças, porque olha só, a infância é feita para isso, é para tu te ralar, é para tu apoiar os coleguinhas, tu aprender a fugir, tu ter mais empatia, tu ter jogo de cintura para evitar as brigas. Esse é o choque da vida. Vocês querem hiperproteger, fica essas crianças depois revoltadas que o mundo não deu certo, começam a se matar, começam a matar os pais, começam a querer consertar o mundo através da violência nesse próprio narcisismo exacerbado. Esse é o pior problema. E aí, Morgado, vem exatamente o que a gente está vendo acontecer aqui, tá? Qual é o problema do mundo? É hiperromantização. Trazer as crianças como se fossem bebezinhos, anjinhos do céu. Tem sociedades que criam crianças como pequenos adultos. Aqui a gente tem essa coisa de ficar trazendo como uma eterna criancinha. Por exemplo, na Grécia, o próprio Aristóteles dizia, me dê uma criança até os 7 anos e te devolverei um homem. Está escrito lá no livro A Política dele. É uma outra realidade, uma realidade completamente diferente daquele tempo. Mas tu criar a criança desde o berço, enfrentando essas vicissitudes, enfrentando pequenos probleminhas, óbvio, estimulando, querendo que ele tenha amor próprio, que ele se entenda, é óbvio que isso é perfeito. Mas deixar ele passar esses perrengues é necessário. Cara, olha só, esse é o conceito que eu chamo de fodelança controlada. Os pais têm que controlar o quanto os filhos estão se ralando na vida. Mas essas brigas de colégio, essas coisas, são coisas normais da existência humana. É normal. Os problemas das pessoas que eles querem o mundo que seja um eterno cruzeiro pelo Caribe. Um mundo que ninguém brigue no colégio. Eu acho que nem 8 nem 80, né? Conradão, o Ulisses aqui não concorda com você. Eu acho que nem 8 nem 80. Mas você falou pra descer o cacete quando o filho... Porque é uma pergunta importante. Você tem um filho, ele tomou porrada no colégio. Na tua concepção, é pra ele devolver a porrada. O Ulisses não concorda. É assim que você cria. É que você tá criando, você tá estimulando uma criança a ser violenta. Não é assim que resolve. Ele tem que aprender que quando ele for adulto, que ele bater em alguém, ele tem leis pra quando ele for adulto, aí que tá. Então, mas ele não vai enfrentar a vida. Eu não tô falando pra bater, pra ser violento. Pode falar o perdão. Eu acho que é muito difícil. Isso aí é uma discussão também interminável. Minha mãe sempre falou, bateu, levou. Se alguém te bater, você vai pra cima. Você vai fazer o quê? Você vai chorar e sair correndo? Não, ué. Qualquer um dessa mesa eu aposto que quando passou por isso no colégio, bateu de volta. Lógico, bateu, levou. Então, um passo adiante na vida. Quem não bateu, ficou pra trás. Exato. Não aprendeu a realidade. Sofre mais. E não por isso sou violento hoje. Muito pelo contrário. Quem não bateu, eu acho que assim, nem 8 nem 80, né? Sei lá, nem 8 nem 80. Tu não vai estimular o teu filho a ser violento. Do nada, Até porque ele já tem estímulos naturais na vida, né? Eu falei com reagir, eu não falei espontaneamente ser violento com os outros. Tô falando eu fiquei em dúvida se eu entendi o que você falou, na verdade. É aquela velha história que a mãe falava, bateu, levou. Eu posso garantir pra vocês o seguinte. A maior aventura que um ser humano possa ter na vida é criar um filho. É mesmo. É a maior aventura porque você não tem ideia não tem uma do que vai ser. Do que aquele ser vai ser. Aquele serzinho. Você não tem ideia. Ele vai se transformar. É uma montanha russa. Porque eu acho também que você não controla muito isso. Você tem um controle até um determinado tempo. Depois falsa impressão de controle. Então eu acho é muito complicado isso aí. Você
Cada geração. E sem falar que cada pai cria do jeito que acha melhor. Isso, em regra, todo pai acha que fez o melhor possível. Tem a geração... O pai que foi educado apanhando vai educar batendo, porque naturaliza. Ou não. Não necessariamente. Mas nada justifica, porque eu quero escrever o livro, né, da Richthofen, então você está falando de criação. Não foi culpa do pai. Não foi culpa do pai, não foi, obviamente. Não foi culpa do pai, mas... claro, né? Pelo amor de Deus. Mas tem muitos elementos familiares ali que fez com que ela se tornasse fria. Não, sem dúvida alguma. Ela não, tanto ela quanto o irmão não recebiam afetos dos pais. Tipo, a Suzane, inclusive, quando uma amiga... Tem uma passagem no livro que é muito emocionante, que quando a Suzane faz 15 anos, a melhor amiga dela dá um abraço bem apertado nela e ela se sente incomodada com o abraço. E ela fala assim, eu queria falar com você e tal, leva um negócio bem a sério. O que foi? Olha, eu queria que você nunca mais me abraçasse. Eita. Caraca. Aí a amiga achava que tinha algum contexto sexual ali naquele abraço, que foi aqueles abraços de adolescente. Era de afeto. Era de afeto. Aí ela disse, mas o que houve? Aí ela conta pra essa amiga, olha, meus pais nunca me abraçaram. Em casa a gente não se abraça e eu não sei como me comportar quando alguém tá me abraçando. Não sei se eu também te abraço, não sei quanto tempo dura o abraço, se eu te dou um beijo no rosto. Como eu não tenho isso bem resolvido, eu prefiro não ser abraçada. Isso é pré-requisito pra matar? Não, mas na hora que ela decide matar os pais, esse distanciamento afetivo faz com que ela ache normal matar os pais. Eu tenho uma Quero deixar claro que não sou eu que digo isso, tá? Só pra... Desculpa. Pois não. Você não acha que existe um grau de psicopatia e de sociopatia e quando o crime é inequívoco que a pessoa cometeu e está comprovado, você defenderia a pena de morte para essas pessoas? Porque não existe restabelecimento social, reintegração social de uma figura atroz que nem essas três aí. Eu acho que o Brasil ele não tem uma estrutura judiciária bem aparelhada para termos a pena de morte aqui no Brasil. A gente vê, volta e meia, pessoas condenadas saindo da cadeia porque foi um engano, foi condenado injustamente, ou porque, enfim, a gente vê pessoas deixando a cadeia porque não deveriam ter sido condenadas. Se você tem isso, aqui a nossa justiça ela é muito... a gente tem exemplos de corrupção na justiça. Juiz que vende sentença, juiz que... Você vai lá na Conselho Nacional de Justiça cheio de denúncias contra juízes, principalmente essas comarcas bem distantes. Como nós não temos um bom aparelhamento na nossa justiça, eu acho que não tem como instituir a pena de morte. Eu acho também esse negócio de pena de morte também é um negócio muito antigo. De filme. E também antigo. Fazer no Brasil pode dar uns migué. Tem que fazer cadeia boa, confortável. Não é? Cadeias boas, cadeias melhores. Mas eles têm que trabalhar. Cadeias norueguesas. Eles trabalham na cadeia. Aliás, eles trabalham porque a cada 3 dias trabalhos dentro da cadeia, eles recebem abate um dia na pena. E ainda ganham para isso. Mas eu acho que devia ser perpétua a prisão dessas meninas. Aí a prisão perpétua a gente já poderia conversar, né? Não aí ficar diminuindo o pena. Sai no dia das mães. Sai no Natal. Essas aí estão tudo na rua. Ela sai no dia das mães. O combo é assim: a Suzane matou o pai e a mãe, sai no dia dos pais e no dia das mães. A Elise Matsunaga. Não, o Nardoni matou a filha e sai no dia das crianças. Nossa, mas prisão perpétua não tem que ficar pagando aí. Mas tem uma explicação, sabia? Eu era daqueles que ficavam indignados. Matou a mãe sem o dia das mães. Mas aí quando eu fui estudar o processo de execução penal, aí eu fui entender. Porque ela sai, o exemplo da Suzane, ela sai no dia das mães porque essa saída é para ela se ressocializar. Ela tá voltando a viver em sociedade. Então, para ela se ressocializar, ela tem que sair em datas festivas. Porque qual é a lógica dessa saída? Ela matou o pai e a mãe, então a família deve querer vê-la pelas costas. Mas vamos soltar ela para ver como a família vai reagir.
Mas no Dia das Mães, podia ser outra. Ah, não, mas No é porque dia- não é só tem- Dia das tem até Mães, uma é coisa Natal, é no novo. Você me corrija, mas eu acho que quando a Suzane, Eu acho depois absurdo. que ela matou, foi numa quinta, numa sexta-feira, foi aniversário dela. No sábado, sábado. ela fez um churras. Tava no churrasco. E ela recebeu a polícia com uma Sim. breja e fumando um cigarrinho e apresentou a De casa. biquíni, De biquíni como se nada tivesse. É a Sim. frieza do ser. Ela precisava buscar, a polícia foi lá buscar uma cama, aliás, onde o casal foi assassinado. E ela tá dando a festa de aniversário. Legal. Matou Aí na eles quinta, batem lá e comemorando aí na ela apresenta a casa como uma guia de turismo. Olha, aqui é assim. Aqueles Essa é a morreram. banheira. Essa é a banheira. Essa é a cama que mataram. Ela quis dar um. Você poderia fazer a mesma coisa também. Como assim, mano? Eu não queria se entregar, porra. Você acha que a pessoa vai se entregar? Não, Chega a polícia lá, eu matei. Não, Não, ela mas não queria é dar um isso, migué. cara. Tá falando do migué, pô. A frieza Mas, cara, do ser mas humano. assim, vamos supor que ela não matou os pais. Ela não matou, mataram os pais dela. Quando a polícia bate lá no sábado, tipo, desculpa, mataram teus pais. Você teria que em 3 fingir que dias. você tá desesperado. Não finge, porque a hipótese é, não foi ela. Tá bom. Aí a polícia Não, mas bateu, ela tá tem que triste, encontrar pelo uma menos. mulher que perdeu os pais de forma violenta. Mas não, ela tava lá com cigarro, uma cerveja de biquíni, era uma música eletrônica lá, a galera dançando, mandou baixar. Ou seja, não é o comportamento de quem perdeu os pais de forma trágica 3 dias antes. Olha, Isso é bom porque isso coloca ela no topo da lista de... É a principal suspeita. Sim. Dessa coisa de nenhum psicólogo dar um laudo liberando a Suzane, é que realmente os irmãos Cravinhos que mataram... Claro. Eles já Tem estão os soltos cravinhos. 4 anos. Sim. Mas os cravinhos também estão na parada. Aí que tá. Os Como? cravola estão. Lógico, eles que bolaram. Eu junto sei, com ela. Mas é que nem o Champinha. Mas aí tem uma diferença, eu acho. Champinha até Um hoje dos tá medindo de cravinhos, segurança. o Daniel, se eu não me engano, é um cara que teve arrependimento dessa história. Os dois provaram arrependimento. Chorou pra cacete na reconstrução. Diferente da Suzane. A Suzane, ela nunca demonstrou arrependimento. É o que pega os irmãos Cravinhos que meteram a mão na massa, ou seja, eles são os executores do crime, conseguiram cumprir a pena em liberdade. Eles estão aí livres. Livres entre aspas, né? Mas tá fora da cadeia. A Suzane, que não tem as mãos sujas de sangue, porque ela é Mandante. autora intelectual, para usar o termo lá deles, tá presa por conta de laudos psicológicos. Mas será que não foi um conluio, não foram os 3 aí que falaram, vamos matar ele, vamos pegar a grana do velho. A gente mata, vamos ficar fumando maconha. Sim, vai não, ser gostoso. Foram os 3. Cada um tem versão. E a Suzane não é liberada. Turminha. Por causa é um teste que É chama. o teste de Rorschach. Não vem Ela chorar, é não, liberada. esses cravinhos chorar agora. Tem que fazer Chorar agora, dizer que se arrependeu. Encher o rabo de maconha, vão matar o velho. O velho tem dinheiro ali. O cara foi comprar moto, Isso. agora vem chorar. Foi no motel, fez Ai, churrasco. chorar agora que ele vem chorar, pô. Matou com um taco de beisebol. Mas também não vamos ficar falando muito. Não, cena grotesca. É lógico. Um abraço Cena pra grotesca. ele. Não, ele se arrependeu e ela não. Tchau, pessoal. Bom, é o seguinte. Muito obrigado pela sua audiência. O livro vai sair, né? O livro da Esses dois aqui, já ó. estão na... Deixa eu passar. É da Matrix Editora. É muito legal. Tanto a Suzane, a gente falou muito da Suzane, quanto da Elise, que saiu ano passado, né? Sim, Foi ano passado. agosto. Inclusive, o livro é muito melhor do que a série. Muito. Aí sim. É muito melhor. A série. Sim. Mais ou menos. mais ou menos. Mais ou E melhor que o filme também da Suzane. Melhor que o filme. O filme eu não vi. Eu já vi o filme. Conradão, ele disse que não Ele é tem que ter filósofo? moleza. Não tem moleza, mas eu quero... Eu aprendi assim, quando eu chegava para os meus pais, mas eu sou muito O antigo. senhor. Sou um senhor idoso. Eu falava assim, Papai, vocês não me mimam, eu quero um carinho. vocês não me dão um carinho, Faz um carinho no abraço seu filho. gostoso, papai. Um abraço de Aí ele urso. dava um tapa e falava assim, carinho é só para animal de estimação, para bebê e pro filho dos outros. Vai trabalhar vagabundo. otário. Eita, Por isso eu sou com- assim. Tapa com as com costas 6 na anos de idade. Por isso é o Emilhão. Por isso que você desconta na gente. Por isso que você desconta com tanto ódio, né? Por isso que eu sofro bullying aqui. Entendeu? Era assim, mas isso é antigamente. Tá bom, Hoje em outra dia- pega. Hoje em dia. Agora é um beijinho e um carinho. Hoje em dia é beijinho, é carinho. É um story. Você já beijou o seu filho hoje? É um quarto bonito. Isso, luzinha no Um teto. quarto com luzinha no teto. Mas eu acho que é o tablet na mão. seguinte. Eu acho que é o seguinte.
Graças a Deus, a gente época. conquistou esse mundo confortável que a gente Claro, tem hoje, claro. não é? Isso foi um avanço nosso de dar poder, dar conforto aos filhos. Sim, Tá né? certo. Isso é Claro. bom, não é um... Sim. Não é andar pra trás. É claro, Lógico. é claro. Eu tenho uma dúvida pro Conrado. Certo. Por que ele tá na Grécia? Por quê? Nossa, velho. Que é, ué. Ô, Barbinha, segura Ele vai aí. falar sobre o Platão. dele. Ah, é o curso Na Grécia, dele. exatamente. Eu estou aqui para fazer o curso de filosofia aplicada ao dia a dia. Exatamente para nós pegarmos esses grandes ensinamentos que já nos passaram há 2.300 anos atrás e colocar no nosso dia a dia, porque parece que o ser humano não aprendeu, né, meus amigos? Eu quero fazer aqui 2 comentários com vocês sobre o que do que foi falado. O próprio fato da Suzane não ter recebido o carinho dos pais fez com que ela não desenvolvesse também, talvez seja o gatilho para aquele gene da psicopatia, né? Não desenvolvesse o senso de compaixão, né? O senso de entendimento do outro, e aí fica muito mais fácil ter esse cálculo custo-benefício. E tu quer mais expressão de carência do que chamar a atenção do próprio pai, do que matá-lo? É isso que ele tá fazendo, né? Olha, eu quero aparecer na tua vida, eu quero que tu me veja. Tu tem uma violência contra ele. É para chamar a atenção que essas coisas fazem. Mesma coisa o próprio Emílio. O Emílio foi tão amado pela família que ele pôde dizer para os pais: pais, vocês não me amam, vocês não me dão carinho. Porque tu recebia carinho. Porque um filho que é oprimido, o filho que é oprimido não consegue dizer para os pais: vocês não me dão carinho, né? Vocês não me dão atenção. Então tem mais uma coisa, só um comentário, quando vocês falavam de pena de morte ou a prisão perpétua, a prisão mais dura que tem no Brasil, e aí o Marco pode comentar também, é a medida de segurança. Porque, como bem falou o Ulisses, qual é o técnico, qual é o terapeuta, qual é o analista que vai fazer um laudo dizendo que a Suzane Richthofen pode voltar para a sociedade? Não tem um cara com coragem para fazer isso. Então essa guria vai ficar na cadeia muito mais tempo do que o necessário. Se ela tomasse, se tomasse uma pena normal da vida... Estou falando assim para os casos, né, de medida de segurança, quando se coloca que a pessoa é louca, né, que só para a pessoa não ficar presa, ela fica presa eternamente, porque ninguém vai dar um laudo favorável para uma pessoa dessas. Então a gente tem que analisar esses aspectos todos, e é exatamente isso que eu falo com vocês aqui, isso é colocar a filosofia aplicada ao dia a dia, meus amigos. Analisar isso que eles já nos ensinaram e colocar no nosso dia a dia, nos dias de hoje aí, né? Muito com bem. muita paz, com muita compreensão, né, e com esse objetivo de nós nos aperfeiçoarmos. Acho que esse é o grande objetivo do conhecimento, nós sermos pessoas melhores. O conceito de felicidade, né, dos próprios gregos, não é esse prazer instantâneo, né, ter presentinho, luzinha no teto, não. É essa superação dos obstáculos nessa própria catarse, para tu ser um ser humano melhor, entender que a vida é difícil e superar os obstáculos vai te dar mais prazer ainda. Essa é eudaimônia, né? Como falariam os gregos antigos. A eudaimônia. É porque você tá aí na Grécia, gostosão com esse céu azul. Hedonista. É. Chovendo aqui. Obrigado. Conrado, não sou hedonista. Obrigado. Estoico. Estoico. Ele é hedonista, ele vai ficar Não, mas pelado e vai ter o prazer. estoico também você fica meio que... Só na meio que tua. não faz nada. É. né? Não, é. Passivo. Faz tudo. Deixa eu agradecer. Conrado, obrigado aí. Obrigado pelo papo. O Conrado falou com a gente da Grécia. Quero mandar um beijo pra minha mãe que tá assistindo. Boa. Opa. Como é que ela chama? Doraci. Dona Doraci, um beijo pra senhora. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado, Vou Doraci. passar o Instagram, é @Ulisses Campbell. É isso aí. Mulheres Assassinas. Valeu pela sua audiência, muito obrigado, você da Jovem Pan News. Tchau, pessoal. Tchau, até amanhã. Realização Jovem Pan News.